Pois é, senhoras e senhores, muito bom dia. É com muita alegria que estamos iniciando o quarto seminário do curso de Educação Continuada em Medicina Perioperatória 2020, promovido pela Sociedade de Anestesia do Estado da Bahia. E vamos colocar na pauta de discussão um dos assuntos que tem sido pilar basilar da estratégia de gestão da anestesia, sobretudo nas cirurgias de grande porte, no paciente de alto risco, com nível de evidência já confirmada por inúmeros trabalhos. E por isso esse assunto hoje está aqui na discussão do seminário de anestesia. Eu vou estar na companhia de moderação com o Dr. Jaime, que é especialista em anestesiologia no Hospital Professor Edgar Santos, e especialista em anestesiologia cardiovascular pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Nós tivemos a felicidade, eu falo felicidade por dois motivos, pela essa escolha desse tema e pelo convidado que nos honrou aceitando o nosso convite, é o Dr. Marcelo Salgado, que é TSA, mestre e doutor em anestesiologia, coordenador do curso de eco transtorácico e transesofágico de intraoperatório da SBA, membro da comissão de ensino do TSA e diretor científico da Sociedade de Anestesia de Minas Gerais. Eu vou passar algumas informações antes e logo a seguir o Dr. Marcelo vai iniciar a palestra. O tema da atividade de hoje é ecocardiografia perioperatória em cirurgia não cardíaca, que será moderado por Dr. Jaime Arias e por eu, Márcio Henrique Barbosa. Agradecimento à Sociedade Brasileira de Anestesiologia pelo apoio técnico que tem sido habitual nas nossas atividades do webinar. Este seminário será gravado e disponibilizado no canal Saeb Play do YouTube. Câmera e microfone estão desativados para os ouvintes e podem submeter e interagir com os moderadores e com o palestrante através da ferramenta QIA, que está na parte inferior da tela. Existe a ferramenta também bate-papo, que será a interação entre participantes e palestrantes. E aqui o canal que será disponibilizado a atividade. O Dr. Marcelo está aberto, franqueado a palavra para começar as atividades. Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer inicialmente o honroso convite. Obrigado, Dr. Márcio, Dr. Jaime. Eu só queria fazer uma pequena correção. Eu acho que eu não fui convidado, eu fui intimado a dar essa palestra, né? Eu já falei anteriormente, algumas pessoas, quando fazem convite, não é um convite, é uma intimação. Então, obrigado, Liana, pela intimação. Eu estou muito feliz, eu tenho muitos amigos aí na Bahia e é com muita alegria que eu estou junto com vocês nessa manhã de sábado. Sem mais delongas, né? Vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver a minha tela? Sim, perfeito, Marcos. Estou conseguindo, sim, doutor Marcelo. Tudo bem. Então, a proposta, então, hoje é a gente conversar um pouco especificamente, né, sobre a ecocardiografia perioperatória em cirurgias não cardíacas. E essas são as instituições de ensino e pesquisa que eu tenho atuado atualmente.
E, especificamente para a aula de hoje, eu tenho dois conflitos de interesse do ponto de vista científico. O aplicativo, o AIECO, que a gente falou um pouquinho ontem, quinta-feira, na aula da, da SBA, sobre a liberação dele na plataforma Android para a gente poder ter tomadas de decisão no período intraoperatório. Então, é um interesse estritamente científico, não é um interesse econômico. Ele é open access, ele é free na plataforma Android. Essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer no dia de hoje, na aula de hoje. E é dentro dessa pergunta, né, por que a ecocardiografia ela é importante na prática anestésica? E eu vou tentar, então, expor um pouco sobre esse conceito. O próximo vídeo que eu vou passar, acredito que algumas pessoas já tenham visto em algumas apresentações minhas. Mas é exatamente o que eu acredito que é a ecocardiografia no período intraoperatório. Dentro do que eu acredito da ecocardiografia no período intraoperatório, é exatamente isso, é a mudança de desfecho, é a melhora da qualidade do atendimento ao paciente. Em última análise, o beneficiado é sempre o paciente. Então, tudo começou em 1846, no MD-AID, quando foi feita a primeira anestesia inalatória. E de lá para cá, a gente tem tido grandes avanços anestésicos, não só do ponto de vista de fármacos, mas do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de tecnologia para monitorar o paciente. E dentro desse conceito, foi publicado no Anesthesia Analgesia esse paper, o impacto do anestesiologista em cirurgias de revascularização do miocárdio, dentro dos desfechos clínicos desses pacientes. Então, dentro desse paper, que foi publicado no Anesthesia Analgesia, o que eles avaliaram? Eles avaliaram o anestesiologista que apresentava alta performance e anestesiologista que apresentava baixa performance. E eles verificaram que os anestesiologistas que tinham alta performance tinham mortalidades menores em cirurgia de revascularização do que os pacientes que tinham baixa performance. Esse paper foi tirado do Anesthesia Analgesia porque a estatística dele está errada. Mas por que eu coloco um paper publicado no Anesthesia Analgesia que foi tirado da revista porque a estatística está errada? Por dois motivos. Primeiro, do ponto de vista medicina baseada em evidência e do ponto de vista científico. A gente está falando de umas revistas de maior impacto na anestesiologia, né? É uma revista A1. E é um paper que foi publicado errado na Anesthesia Analgesia. Então, pessoal, cuidado, principalmente os residentes, porque nem tudo que você lê é verdade. A gente tem que ter bastante senso crítico. E dentro da revista brasileira de anestesiologia, atualmente chamada BJAM, né, Brazilian Journal of Anesthesiology, eu tenho a oportunidade, junto com pessoas notáveis, e o Rodrigo, que, né, da Bahia aí é uma delas, fazer parte do corpo editorial, sendo capitaneado pela professora Carmona. E a gente tem batido muito nessa tecla para poder melhorar a qualidade dos papers publicados na BJAM. E o que esse paper define como anestesistas de alto impacto? Os que fizeram residência médica, né, o fellowship, e os que fizeram treinamento em ecocardiografia. Esses anestesiologistas que eram subespecialistas, eles tinham melhores qualidades técnicas e eram considerados anestesistas de alta performance. Então, vocês conseguem perceber o grau de importância de um treinamento adequado, que era exatamente o que a gente estava falando um pouco antes do início da aula, do ponto de vista de residência médica, do ponto de vista de treinamento ecocardiográfico, mudando o desfecho clínico nos nossos pacientes. E dentro do objetivo da aula, a gente vai ter 3 grandes objetivos na aula. Falar um pouco da função do VE, avaliação do enchimento ventricular esquerdo e um pouco de fluido responsividade e do aplicativo AECO.
Esse é o Consenso Brasileiro de Eco Intraoperatório, publicado na nossa antiga Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje a BIDGEM, e também na Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E dentro dessa proposta, a gente tem como distúrbios hemodinâmicos graves, agudos e persistentes, com função ventricular duvidosa que não respondem a tratamento clínico convencional. Nível 1 de evidência. Cirurgias não cardíacas de grande porte em pacientes de alto risco. Nível 2A de evidência. Ou seja, o risco ele é muito menor do que o benefício na utilização do eco intraoperatório. Também foi publicado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia esse livro, né, que é o livro do ET, onde tem um capítulo específico sobre a utilização do eco em cirurgias não cardíacas. E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre esses índices. Índice de colapsidade da veia cava inferior, relação EA, relação EE', avaliação do VTI, débito cardíaco. Hoje, diferente da aula de quinta-feira, que também falamos um pouco de eco, hoje a gente vai conseguir aprofundar um pouco em determinados assuntos. Esse artigo da American Society of Echocardiography é um artigo muito bom, ele é Open Access, tá? É só colocar ASE e colocar esse artigo lá dentro dos guidelines que vocês conseguem pegar esse guideline em Open Access. E ele apresenta todos os critérios necessários para poder utilizar o eco, para poder avaliar pressão de ato esquerdo, colapsidade de veia cava, tamanho das câmeras, débito cardíaco e volume sistólico. Então, a gente consegue ter esse artigo bem detalhado também, um artigo muito interessante. E esse artigo, ele compara o catéter de artéria pulmonar como um padrão ouro de monitorização hemodinâmica com a ecocardiografia. E a ecocardiografia, ela é superior na avaliação valvar, ela é superior na avaliação sistólica e diastólica, ela tem menos riscos e no débito cardíaco, comparado com a termodiluição, que ainda é o padrão ouro de análise de débito cardíaco, o eco ele apresenta igualdade de condições com o catéter de artéria pulmonar. Esse artigo é um artigo interessante da Anesthesia Analgesia de 2012, mostrando a técnica da utilização do eco transtorácico, aonde existe a técnica do focus, do FATE. Então, tudo que a gente for falar na aula de hoje, ela é validada tanto para o eco transtorácico quanto para o eco transesofágico, tá ok? E dentro do eco transtorácico, existe essas 4 janelas básicas, que é denominada o FATE, Basic Views, que é muito fácil de serem realizadas. E, do ponto de vista de custo, é muito barato, porque hoje em dia, todo centro cirúrgico tem uma máquina de de ultrassom. E a gente usa no ultrassom, muitas vezes, os transdutores lineares e os transdutores convexos. Se não houver o transdutor setorial, aproximadamente R$5.000 você compra um transdutor setorial. E você consegue, então, na mesma máquina de ultrassom, ter a possibilidade de fazer as janelas do eco transtorácico. E por que essa monitorização é importante? Porque esses pacientes críticos, eles muitas vezes têm comprometimento de vários órgãos e sistemas. Eles vão fazer uso de medicações cardiodepressoras, seja beta-bloqueador, seja antiarrítmicos ou quimioterápicos. Muitas vezes eles estão associados com doenças coronarianas, alterações volêmicas e alterações do transporte de oxigênio. Com relação à monitorização hemodinâmica, o carro-chefe é o catéter de artéria pulmonar, idealizado por esses dois senhores em 1970. Existem vários artigos evidenciando que o catéter de artéria pulmonar tem mais risco, aumenta a mortalidade. Esse é um artigo da Anesthesia Analgesia mostrando a maior mortalidade com catéter de artéria pulmonar. Porém, já se demonstrou que isso não é tão verdade e o catéter de artéria pulmonar tem as suas implicações. O catéter de artéria pulmonar ele entra pela cava superior, é colocado um balão insuflado na sua ponta para facilitar o direcionamento do catéter
pelo balão através do fluxo sanguíneo. Esse catéter, então, vai passar pela válvula tricúspide e, através da válvula tricúspide, o sangue empurra esse balonete para a artéria pulmonar, aonde vai fazer a colapsidade e a análise da pressão capilar pulmonar e do volume sistólico e débito cardíaco. Esse artigo do British Journal é um artigo muito interessante, que eles utilizaram o ecocardiograma em várias cirurgias de grande porte. E eles avaliaram aproximadamente 97 pacientes. Desses 97 pacientes avaliados nesse artigo, 34% dos pacientes tiveram mudança de conduta anestésica ou hemodinâmica no intraoperatório. Você ter 34% de mudança em conduta anestésica e de mudança em manejo hemodinâmico é uma incidência que não pode ser desprezada. E como que a gente pode, então, fazer uma avaliação subjetiva desse paciente? Inicialmente, a gente vai avaliar se o coração bate bem ou bate mal. Simples assim. Então, a gente tem aqui um coração que bate bem, um coração que bate mais ou menos e um coração que bate mal. Esse coração bate bem ou bate mal? Bate bem. Se ele tiver hipotenso, opa, eu já posso fazer volume, eu posso fazer um pouquinho de fenil, ele não precisa de inotrópico. E esse coração bate bem ou bate mal? Bate mal. Se ele tiver hipotenso, opa, volume fenil já não vai ser tão interessante aqui, provavelmente vou precisar de um inotrópico. E esse coração bate bem ou bate mal? Esse coração bate bem, eu tenho o sinal do beijo, os músculos papilares encostando aqui, o papilar kissing. Opa, esse paciente bate bem e está hipovolêmico. Ele provavelmente se beneficiará mais por volume. Olha que de forma simples, em uma única janela ecocardiográfica, eu defini terapêuticas importantes no período intraoperatório. Além disso, eu posso fazer análises quantitativas. A fração de ejeção, que é uma técnica um pouco mais rebuscada por teicos, eu posso definir de forma um pouco mais objetiva a fração de ejeção. Esse paciente tem fração de ejeção de 58%. Eu estou tranquilo com esse paciente? Sim, porém eu tenho que ficar com o pé atrás. E a gente vai falar um pouquinho já por quê. E tem técnicas um pouco mais avançadas, que é a fração de ejeção biplanar, que é o que a gente chama de fração de ejeção pelos discos. Então, eu tenho aqui uma análise do 4 câmeras, eu tenho uma análise aqui do 2 câmeras, e dessa forma eu consigo fazer análise da parede septal, da parede anterolateral, da parede inferior e da parede anterior, ou seja, eu tenho uma fração de ejeção muito mais sensível. E esse paciente apresenta uma fração de ejeção de 42%. Opa, é um paciente que bate mais ou menos. E de forma mais rebuscadas, como eu sei aí na Bahia já tem bastante gente fazendo eco 3D, eu trouxe algumas imagens, a gente pode fazer uma análise segmentar de todo o ventrículo esquerdo. Então eu tenho aqui a válvula mitral, eu tenho a porção basal do VE, a porção medial do VE, a porção apical do VE. E dentro de cada segmento desse, eu consigo avaliar como contrai o meu coração de uma forma global e segmentar. E esse paciente apresenta uma fração de ejeção de 59%. Isso é uma análise um pouco mais rebuscada, mas que está sendo realizada com bastante frequência no intraoperatório, inclusive aí por vocês na Bahia. O débito cardíaco, como eu falei anteriormente, ele é uma técnica muito utilizada no intraoperatório e ela é validada tanto no transesofágico quanto no transtorácico. A Sociedade Americana de Eco define que um ponto importante de análise é na via de saída do ventrículo esquerdo. Através da área do ventrículo esquerdo e do fluxo de sangue que passa pelo ventrículo esquerdo, eu vou definir o débito cardíaco. A área seccional eu vou utilizar no eixo longo, na esôfago médio eixo longo, e analisar exatamente essa porção aqui, olha, da via de saída. Quando eu dou um zoom nessa área, eu vou ter essa imagem.
e eu consigo, então, calcular o diâmetro da via de saída. Partindo do pressuposto que a área da via de saída ela é cilíndrica, eu posso utilizar a área do cilindro, do círculo, que é π elevado ao raio ao quadrado. Então, dessa forma, eu tenho a área da via de saída. Multiplicando, então, pelo fluxo da via de saída, que a gente tecnicamente chama de VTI, integral velocidade-tempo, eu consigo calcular a velocidade do sangue que passa por essa área da via de saída. Calculando a velocidade do sangue pelo Doppler pulsado, porque aqui eu tenho fluxo lento de velocidades laminares, eu vou ter o fluxo passando pela via de saída, calculando então através dessa área. Então eu tenho aqui a via de saída, eu tenho o fluxo passando, e esse fluxo foi de VTI de 13. 13 vezes a área da via de saída me deu um volume sistólico de 65 ml, desculpa, de 42 ml. 42 ml, que é o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca, que é 65, eu tenho meu débito cardíaco, que é de 2,7 litros por minuto. Então, para eu calcular o débito cardíaco pela ecocardiografia, eu tenho que fazer o diâmetro da via de saída vezes a velocidade que o sangue passa na via de saída pelo Doppler pulsado, e automaticamente a máquina calcula para mim e eu tenho esse débito cardíaco de 2,7 litros por minuto. Esse artigo foi publicado esse ano, recentemente, comparando o débito cardíaco bidimensional e tridimensional com a termodiluição. E eles viram algumas incongruências, a gente pode discutir isso mais na hora da discussão, se vocês quiserem. E eles concluem que o débito cardíaco pela termodiluição ainda é o padrão ouro, e que o eco bi e tridimensional ainda tem alguns vieses, principalmente no período pós-SEC. Aqui tem um detalhe importante, análise da pré-carga. A gente ouve muito falar de fluido e responsividade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os monitores minimamente invasivos. Um detalhe importante que a gente vai falar já já dentro da análise da pré-carga do ventrículo esquerdo é a disfunção diastólica. Dentro da análise da pré-carga, a primeira que a gente pode lançar a mão é para calcular o diâmetro da veia cava inferior. Então, utilizando o eco transtorácico na região subcostal direita ou transesofágico na região transgástrica, a gente pode ter referências do diâmetro da veia cava e o seu grau de colapsidade com a pressão venosa central. O diâmetro da veia cava, ele não tem boa correlação na curva ROC com fluido responsividade. Ele tem uma maior sensibilidade e especificidade simplesmente com pressão venosa central. Então, eu tenho um paciente aqui com diâmetro de veia cava de 1,6 e índice de colapsidade de 37. Está aqui, ó. Normal, entre 1,5 a 2,5. Índice de colapsidade menor que 50. A PVC desse paciente está estimado em torno de 10. Esse paciente tem um diâmetro em torno de 1,5 e tem um índice de colapsidade de 50. Então, está aqui, 1,5 a 2,5, índice de colapsidade maior que 50, provavelmente esse paciente está com uma PVC entre 5 e 10. Eu posso falar em fluido e responsividade? Não devo, porque eu tenho baixa sensibilidade e especificidade para falar de fluido e responsividade aqui. De contrapartida, existe uma outra técnica que eu consigo fazer inferências com a pressão de átrio esquerdo, que é uma relação de Doppler. Eu posso avaliar o fluxo que passa pela válvula mitral, que é o que a gente chama de fluxo transmitral, e eu posso fazer análises com a velocidade do músculo
no anel mitral, que a gente chama de Doppler tecidual. Quando eu faço uma inferência com a velocidade do fluxo que entra no ventrículo transmitral e a quantidade de volume que entra dentro do meu ventrículo, fazendo com que o meu músculo se movimente, que é o tecidual, eu tenho uma relação chamada de E', que é exatamente isso que eu estou vendo aqui. Eu tenho um E' de 14,8. O E' ele tem uma inferência nessa curva de regressão linear muito de forma positiva com a pressão capilar pulmonar. Então, o que eu posso falar? Que quanto maior o meu E', maior é a minha pressão capilar pulmonar. E' menor que 8, pressão capilar baixa. E' maior que 13, pressão capilar pulmonar alta. De forma simples, existem alguns cálculos que a gente pode fazer, mas você pode pegar o E' e somar 4. Isso vai dar a pressão capilar estimada desse paciente. Então, 14,8, vamos colocar 15 de E'. 15 mais 4, 19. Esse paciente está com uma pressão capilar pulmonar estimada em 19 milímetros de mercúrio. Aqui tem o que na minha... Assim, primeiro, eu sou fã da disfunção diastólica, eu estudo muito a disfunção diastólica, eu tenho um carinho muito grande pela disfunção diastólica e válvula mitral especificamente. E aqui eu acho que o grande diferencial do eco para os monitores minimamente invasivos e principalmente o catéter de artéria pulmonar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o meu paciente tem fração de ejeção normal? Sim. Mas ele tem uma boa complacência e relaxamento ventricular? Só o eco responde essa pergunta. E dentro dessa pergunta, o que a gente tem dentro dos monitores minimamente invasivos? O meu VVS está de 20. Meu paciente é fluido responsivo. Tá. A minha PVC está de 2. Tá. Minha pressão venosa central está baixa. Mas a pergunta mais importante é: esse paciente aguenta volume? O paciente só tem essa resposta com precisão com a ecocardiografia e com a análise diastólica. Porque o que eu mais tenho no dias de hoje é pacientes com fração de ejeção normal, porém com insuficiência cardíaca congestiva, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Às vezes eu tenho um paciente com uma fração de ejeção de 60, porém com padrão restritivo diastólico, e que se eu fizer 200 ml de volume rápido nele, ele vai fazer edema agudo de pulmão. E através da análise do Doppler transmitral com enchimento ventricular, com a análise de enchimento atrial esquerdo pela veia pulmonar esquerda e do Doppler tecidual, como a gente falou anteriormente, fazendo inferência com a pressão capilar pulmonar, eu consigo definir o padrão diastólico desse paciente e como está a pressão de átrio esquerdo desse paciente. Além disso, os modelos de relaxamento e complacência do ventrículo esquerdo. Olha o quão complexo e quão importante é a análise diastólica no período intraoperatório. Com relação à fluido e responsividade, o eco também nos dá essa análise. A gente falou um pouco disso na quinta-feira. Eu tenho a variação da pressão de pulso ou a variação do volume sistólico dentro da curva de Frank-Starling, né? De fluido e responsividade. Como que funciona esse cenário dentro do modelo de delta-PP ou VVS? Eu tenho um paciente em ventilação controlada. Quando ele inspira, vai sobreestender o alvéolo, que comprime os capilares e aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo. Aumenta a lei de Frank-Starling, aumenta a força de contração e eu tenho maior volume sistólico e maior pressão arterial. Na expiração, o alvéolo colaba, aqueles capilares alveolares se engurgitam de sangue, eu tenho menor carga do VE, eu tenho menor força de contrátil pela lei de Frank-Starling
eu tenho menor volume sistólico e menor pressão arterial. E eu tenho um número, que é um point of care, que é 12%. Eu consigo fazer isso através da ecocardiografia. Eu não falei para vocês anteriormente, quando a gente calculou o débito cardíaco, que através do Doppler pulsado eu consigo calcular o fluxo de sangue que passa na via de saída? O fluxo de sangue que passa na via de saída de forma simples é o quê? É o volume sistólico. Aqui, ó, meu paciente, durante a inspiração, tem o volume sistólico aumentado e na expiração tem o volume sistólico diminuído. Quanto que é um catéter de minimamente invasivo? A gente vai gastar, em média, aí, R$3.000 por paciente. Com mais ou menos R$5.000, eu compro um ecotranstorácico que eu vou fazer em mais de 1.000 pacientes, com muito menos risco e com a mesma sensibilidade e especificidade que o VVS. Aí é doce que não me ouça, mas é, infelizmente, a pura verdade. E eu tenho aqui, ó, olha como que eu trabalho o meu monitor e eu tenho uma curva muito parecida com a curva do delta PP e do VVS. Fluxo aumentado, fluxo diminuído. Se eu colocar na fórmula VTI máximo menos VTI mínimo dividido pelas médias dos VTIs, eu tenho que esse paciente, olha, inspiração, fluxo baixo. Expiração, fluxo baixo. Inspiração, fluxo alto. Eu tenho que esse paciente tem um delta VTI de 27, ou seja, ele é fluido responsivo. Só que tendo eco, eu consigo responder essa pergunta. Tá, ele está com a cava colapsada. Ótimo, PVC de 0 a 5. Ele é fluido responsivo, delta VTI de 27. Ele aguenta volume? Eu vou lá e faço uma análise diastólica e respondo essa pergunta. Sim, ele aguenta volume. Ou não, ele não aguenta tanto volume, porque ele tem já déficit de complacência. Eu tenho que fazer volumes aqui de forma mais paulatinas. Com relação à eco, a gente tem esse caso, que foi o caso que a gente discutiu na quinta-feira, que eu trouxe para vocês hoje também. Então, é um paciente de 70 anos, 1,75 m, 65 kg, que ele vai ser submetido à colectomia total por adenocarcinoma. Eu compliquei um pouquinho o caso de quinta-feira, tá? Ele é hipertenso, controlado com losartan, ele já infartou e tem um stent na DA há 2 anos. Ritmo sinusal, fração de ejeção de 50%, sem alterações segmentares, com uma disfunção diastólica grau 1. Opa, já coloquei um padrão de disfunção diastólica com alteração de relaxamento. Exames normais, anestesia geral balanceada e peridural. E aí aconteceu isso com esse paciente. A cirurgia está rolando, tudo está acontecendo, indo muito bem, só que ele começa a ficar um pouco hipotenso. Padrão normal, a PVC cai um pouco, eu estou com uma PAM e estou com a minha PVC. E o paciente está evoluindo, ficando mais hipotenso, e aí eu quero fazer alguma coisa para esse paciente. E aí, com relação ao TSA, que a gente teve reunião ontem, eu resolvi colocar uma pergunta. O que fazer nesse caso? Vasopressina, cristalóide, adrenalina, dose beta-fenilefrina. O que a gente faria nesse caso? Eu não tenho a resposta. Porém, se eu tiver com eco e na hora que eu colocar o eco eu observar isso, opa, doente bate bem, apesar dessa lesão na DA, tem sinal do beijo e está hipovolêmico. Pressões de enchimento baixas. Linha de 5, 5 mais 4, 9. Opa, pressão capilar pulmonar de 9, está mais para hipovolêmico. PVC baixa, colapsidade alta e cava menor que 1,5. Delta VTI de 27. Opa, bate bem. PVC baixa, fluido responsivo com disfunção diastólica grau 1. Tá, ele é coronariopata, mas ele aguenta volume. O que eu faço nesse caso? Trato esse doente com cristalóide.
Utilizando o aplicativo, eu posso colocar os valores que eu acabei de tê-los. O paciente não está tamponado e, pelo aplicativo, eu tenho reposição volêmica, função sistólica normal e disfunção diastólica grau 1. Mesmo paciente. E agora ele começou a ficar hipotenso, de novo. Peridural, mesma coisa, mesma técnica anestésica, ele começou a ficar hipotenso. Começou a pressão cair. De novo, a mesma pergunta, o que eu faço? E a resposta é a mesma, eu não sei. Ele tem essa lesão grave na DA e na CX, mas na hora que eu passo o eco, opa, o coração bate mal. A DA já mostrou que, apesar dela estar com stent, ele tem uma lesão segmentar importante na região septal. A fração de ejeção dele é de 38%. Realmente ele bate mal. O padrão de enchimento ventricular mostra que é um padrão restritivo com alteração já de relaxamento e complacência, ou seja, coração duro, que não aguenta volume. Pressão capilar pulmonar, olha, é linha de 15. 15 mais 4, 19. Eu tenho uma PCAP de 19. Débito cardíaco baixo de 2,7. E aí, como eu trato esse paciente hipotenso? Eu vou usar um inotrópico, que nesse caso é a letra C, adrenalina dose beta. Utilizando o aplicativo, eu vou pegar os dados que eu acabei de tê-los na ecocardiografia, coloco no aplicativo, e o aplicativo me ajuda a tomar decisão. Nesse momento de hipotensão, o tratamento proposto é inotrópico, ele tem uma função sistólica diminuída e ele tem uma disfunção diastólica grau 3, ou seja, é um padrão restritivo diastólico, com alteração de relaxamento e complacência. Mesmo paciente. Só que agora, dentro dessa anestesia balanceada, eu fui fazendo mais algumas coisas. Por exemplo, eu fiz uma dose maior na peridural, ou entrei com uma anestesia geral balanceada multimodal, fazendo magnésio, fazendo dexmedetomidina, fazendo uma técnica um pouco utilizada na prática atual. E aconteceu a mesma coisa. Esse paciente coronariopata com uma anestesia geral balanceada, com uma técnica multimodal, evoluiu para dentro desse cenário de hipotensão. E aí, o que eu faço? Como eu trato esse paciente? Pressões de enchimento normais. É a linha de 8. 8 mais 4, 12. Uma pressão capilar pulmonar dentro de um padrão normal. Um coração que contrai relativamente bem, porém apresenta o sinal do beijo. Então, esse paciente ele pode estar ligeiramente vasodilatado. Eu tenho, nesse momento, um débito cardíaco aumentado. Um coração que ejeta bem, tem uma pré-carga ok, provavelmente ele está mais vasodilatado pela ação de fármacos que eu acabei de fazer, ou uma peridural mais alta. Como tratar esse paciente? A vasopressina não estaria muito errada, porém seria um tiro de canhão para um caso desse, na fase inicial. A resposta mais certa nesse momento seria um vasopressor, a fenilefrina, que é o fármaco mais utilizado aí na prática atual. Dentro do aplicativo, a gente colocaria esses valores que a gente acabou de obter pelo eco. E mostra que o tratamento é com vasopressor,
uma função sistólica normal com uma pequena disfunção diastólica que aguenta um pouco de volume, mas o tratamento inicial, como a pré-carga está ok nesse paciente, é tratamento com vasopressor. Para a gente terminar, esse paciente, que é uma coisa muito comum que ocorre nos dias de hoje, que é pegando todo esse cenário que a gente acabou de discutir, e dentro dos dias de hoje, o que é muito comum? Qual que é a prática atual, né? A gente faz uma anestesia geral balanceada com uma peridural, e aí, durante o intraoperatório, esse paciente começa a ficar hipotenso. E de forma clássica, é muito comum, pelo menos os meus residentes, quando eles vão fazer essas técnicas de anestesia para cirurgia de grande porte, é comum alguns residentes, se você não falar a maioria deles, já deixar uma bomba de fenil montada. Então, a primeira coisa que eles pensam é que, a partir do momento que meu paciente está ficando hipotenso e eu fiz uma peridural, ou muitas vezes associado a uma anestesia multimodal, ele vai lá e bomba de fenil. Ó, minha pressão está ótima. Bomba de fenil. Estabeleci minha pressão, organizei meu paciente. Mas o que está acontecendo? Meu débito cardíaco está ficando normal baixo, o meu índice cardíaco despencou, o meu VVS está alto, mas esse paciente é cardiopata, eu tenho que segurar volume. E a minha resistência, olha, foi para 5.000. Começou a fazer acidose tecidual, aumento de lactato, começou a fazer acidose metabólica e ele continua a ficar um pouco hipotenso. O que o residente faz? Vai lá e faz um pouco mais de fenil, aumenta a dose da fenilefrina, porque a técnica é restritiva de volume, eu tenho que segurar volume, não houve nenhum sangramento importante, e com isso eu vou tendo o paciente cada vez mais acidótico, cada vez mais com lactato aumentado, cada vez mais o débito cardíaco e a oferta de oxigênio diminuída para os tecidos. Porém, a minha macrohemodinâmica está normal. Olha, meu paciente está com 90 de sistólica e 90 de frequência. Estou super satisfeito. Não está hipotenso, está super ok. Porém, a microhemodinâmica começa a deteriorar e esse paciente pode ter desfechos ruins no pós-operatório. Só para então a gente finalizar, os residentes tinham um pouco de dificuldade de entender esse cenário. Então a gente fez esse trabalho, que foi publicado no Euroanesthesia de 2018, onde a gente avaliou 60 pacientes. Um grupo avaliado pela ecocardiografia e outro grupo por técnicas convencionais, como eu acabei de mostrar, PAM, delta-PP e PVC, e gasometrias seriadas. Não houve diferença entre os dois grupos do ponto de vista demográfico, e o grupo eco teve um lactato menor no final da cirurgia que o grupo convencional. O pH do grupo eco foi maior do que o pH do grupo convencional. A fenilefrina foi utilizada em menos quantidade no grupo eco do que no grupo convencional. O que a gente pode inferir nisso? Que quando o doente, monitorado de forma convencional, ficava hipotenso, o residente ou staff que estava na sala atribuía essa hipotensão a uma vasodilatação e usava o vasopressor para controlar essa macrohemodinâmica. Só que durante a anestesia, esse staff e o residente observava que o pH caía e o lactato subia e que a diurese estava protraída. O que ele fazia? Ele aumentava a taxa de infusão de volume do meio para o fim do procedimento. Enquanto o paciente do grupo eco utilizava volume de forma mais homogênea ao longo de todo o procedimento e usava doses menores de fenilefrina, apenas para fazer resgates pressóricos para dar tempo de otimizar esse paciente com volume ou com adrenalina dose beta. Por fim, senhoras e senhores, a proposta da aula de hoje, que era falar realmente sobre ecocardiografia, era abordar a avaliação da função do VE de forma objetiva e subjetiva, avaliação do enchimento ventricular esquerdo
e falar um pouco sobre fluido e responsividade e o AIECO. Queria agradecer a atenção de todos e um honroso convite. Obrigado pela atenção. Muito bem, Marcelo. Parabéns pela forma assertiva como conduziu a temática. E é sempre muito bom ouvir quem dá aula e quem utiliza essas ferramentas, né? Porque é muito diferente. Nós já temos aqui algumas perguntas iniciais e eu gostaria de começar pelo seguinte questionamento. Já existe uma previsão normativa para o uso do ecocardiograma. A resolução 2174 de 2017 do CFM trouxe essa inovação, né? E isso torna, eu diria, o profissional de anestesia com possibilidade de estar buscando isso junto à diretoria técnica da instituição. Quem são os anestesiologistas que hoje utilizam ecocardiografia no Brasil? São dos grandes centros, eles começam a estar no interior. A SBA e você já tem isso catalogado? Como é que está essa distribuição? Posso chamar de Márcio? Márcio, com certeza. Primeiro, obrigado pela pergunta, e é uma pergunta extremamente pertinente. Eu concordo, já está catalogado, né? A SBA fez um trabalho brilhante em conseguir colocar isso na resolução do CFM, né? Mas a gente tem que dividir essa sua pergunta, como a gente estava conversando anteriormente. O tronco é único, ecocardiografia intraoperatória. Porém, apesar de ser um tronco único, ela abre para 2 braços. Ela abre para monitorização hemodinâmica e ela abre para tomada de decisão em cirurgia cardíaca. Então, vamos diferenciar um pouco para a gente poder alinhar a sua pergunta. Do ponto de vista de monitorização hemodinâmica, todos os atendentes do curso ET, que é o curso da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, aprovados no módulo 2, eles estão habilitados pela normativa do CFM a utilizar a ecocardiografia como monitor hemodinâmico. Então, e eu tenho isso catalogado, isso foi publicado, tem um artigo que eu publiquei na RBA sobre o curso ET, se eu não me engano, é um artigo de 2017, está na RBA, onde em 2017 a gente tinha mais de 600 pessoas que atenderam o curso ET aprovados no módulo 2. Hoje a gente tem mais de 1.000 atendentes aprovados no módulo 2. Eu tenho isso catalogado, que eu tenho essas estatísticas. Porém, Márcio, eu tenho uma estatística não tão boa para te dar. Apesar da gente ter mais de 1.000 atendentes no módulo 2, desses 1.000 atendentes, apenas 2% fazem eco transesofágico rotineiramente nos serviços. Então, olha o gap, o hiato de capacitação técnica que a gente tem ainda. A gente, obviamente, tem mais de 10.000 anestesistas. Aí, se algum diretor da SBA estiver presente, vai poder me corrigir. Eu não sei quantos sócios somos e quantos anestesistas são no Brasil, mas, com certeza, é para mais de 10.000. E a gente tem apenas 1.000 atendentes que fizeram o curso ET. E desses 1.000, apenas 2% usam eco rotineiramente no serviço. Então, assim, ainda não é uma realidade a utilização do eco transesofágico no intraoperatório, especificamente para cirurgia cardíaca. Mas é uma realidade utilizar o eco transtorácico como ferramenta de monitorização hemodinâmica. Eu já dei vários cursos, né, de forma descentralizada no Brasil, e eu vejo que tem muita gente interessada e muita gente utilizando o eco transtorácico como ferramenta de monitorização hemodinâmica. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito. Isso mesmo.
Desculpa, Márcio, eu falo aqui um momentinho. Então, obrigado novamente, doutor Marcelo, pela aula, né? Acho que você conseguiu deixar o grande questionamento em relação ao uso de ecocardiografia na parte da cirurgia de grande porte ou também de mediano porte, né? Então, não é necessário você ter um ecotransesofágico simplesmente para você fazer essa avaliação. Você poderia ter uma sonda de eco transtorácico para poder fazer uma avaliação nesse sentido. E eu gosto de falar também com os residentes que estão passando aí nos serviços, que o simples fato de você ter o laudo da ecocardiografia que o ecocardiografista faz já te dá muita informação. Você não precisa ficar ligado simplesmente na fração de ejeção e se tem alguma ou não alteração na válvula. Você tem uma informação em relação, por exemplo, à disfunção diastólica, que como o senhor fala, eu também sou fã e acho que uma das minhas práticas em relação à volemia se baseiam basicamente na função diastólica que também tem o paciente, né? Então, você já, de mão, recebendo o seu paciente, mesmo sendo no pré-anestésico, você já tem uma ideia de como o paciente poderia ser. Pronto. Agora, a gente vai passar na área de cirurgia propriamente dita. Então, o fato de você ter um ecotranstorácico, eu particularmente trabalho basicamente em hospital público, a maioria tem ultrassom, certo? Vários já têm a sonda, o transdutor sectorial, e você consegue fazer, mesmo não tendo conhecimentos avançados de monitorização hemodinâmica como ecocardiografia, você pode ver coisas um pouco mais grosseiras que te dão uma informação gigante em relação a isso. Como falando o que o senhor falou, no eixo curto do ventrículo esquerdo, você avaliar a parte do papillary kissing, de alteração da contratilidade, enfim, realizar umas imagens que pelo menos te dão uma ideia de como você pode manejar esse paciente e como se encontra nesse momento, certo? Porém, como o senhor falou, uma coisa é quando você realiza um focus, né, que é uma ecocardiografia focada, certo? Para tirar dúvidas ou tirar diagnósticos grandes, taponamento cardíaco, não sei, infarto em grande proporção. E agora você vai avaliar uma forma de ecocardiografia para monitorização hemodinâmica avançada. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento, você já vai ter que manejar conceitos como Doppler colorido, Doppler tecidual, Doppler contínuo, avaliar janelas específicas para você conseguir entender, certo? O que o senhor falou em relação ao VTI, né? O VTI e a avaliação do diâmetro na via de saída para poder definir o débito cardíaco. Você precisa entender em que janela você consegue fazer essas imagens, como você vai realizar essas imagens e como interpretá-las, né? Com o professor Salgado, tive a oportunidade de aprender junto com ele e simples mudanças em relação ao vetor ou à janela, você tem mudanças muito grandes em relação ao fluxo ou à medida que você realiza, certo? Pronto, uma coisa simples. Na medida do diâmetro de saída do ventrículo esquerdo. Se você não realizar a medida de uma forma idealmente bem feita e você achar que é numa porção diferente, a sua medida do débito cardíaco vai ser totalmente diferente ao que deveria ser. Então, obrigado, doutor Marcelo. Acho que é fundamental isso. O treinamento para a gente é necessário. Você, nas últimas 4 diapositivas, demonstrou como é fundamental você trabalhar seu paciente de uma forma dinâmica e não simples, e por meio da ecocardiografia como um mecanismo de monitorização que vai evitar tanto desfechos ruins como manejos inadequados que na macrohemodinâmica também, mas lá na célula está sofrendo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela aula e por deixar essa semente aí na gente de querer continuar estudando e avaliando essa questão, tá? Obrigado, Jaime, pelas palavras. Concordo plenamente com o que você falou. E obrigado, não tem muito o que acrescentar. Concordo com você.
Pois não, temos duas perguntas aqui. A primeira pergunta diz respeito ao qual o custo, o investimento para se ter um aparelho de eco com as sondas para realizar o focus e a transesofágica. Qual seria Então, o custo estimado? Então, aí de novo... Eu já vou entregar a outra pergunta. Desculpa. Qual a previsão de reinício do curso da SBA, do ETTI? Perfeito. Então, vamos lá. A primeira pergunta, com relação a custo e qual equipamento, de novo, a gente tem que dividir a pergunta dentro daqueles dois cenários que a gente falou anteriormente. Eu quero comprar um equipamento e fazer um treinamento e fazer uma utilização da ecocardiografia como monitor hemodinâmico, ou eu quero ter um equipamento para tomada de decisão em cirurgia cardíaca? Se eu quero um monitor hemodinâmico para fazer análises subjetivas e análises diastólicas simples, que foi o que eu mostrei na aula de hoje, eu posso pegar, como o Jaime falou e como eu falei na aula, um equipamento simples. Eu vou falar marcas aqui, mas eu não tenho conflito de interesse. Da Sonosite, da Philips ou da GE, marcas convencionais de ultrassom do dia a dia, comprar uma sonda setorial e eu faço as minhas análises hemodinâmicas. Se eu quero, isso custa em média aí 50, 70 mil reais, uma máquina dessa com as sondas setoriais. Não, mas eu faço um pouco de transplante hepático, eu faço hepatectomia, eu faço muita neuro, eu quero monitorar com eco transesofágico. Uma sonda de transesofágico custa em média 100 mil, 120 mil reais. Tá? Então, a gente está falando um aparelho mediano com sonda transesofágica na faixa de 150 mil reais. Não, mas o meu hospital faz muita cirurgia cardíaca e eu quero evoluir na tomada de decisão em cirurgia cardíaca para válvula mitral, para doenças estruturais, inclusive evoluir no 3D. Aí a gente está falando de um aparelho inicial na faixa de 250 mil, podendo chegar, o céu é o limite, né? Podendo chegar a 400, 500 mil. Mas tem aparelhos muito bons. Eu tenho um aparelho da Philips, que é o CX50 X-Matrix, que é um 3D. É um aparelho pessoal meu, que é o que a gente usa lá no Dante também para o treinamento dos meninos. É um aparelho portátil que está na faixa aí hoje de 250, 270 mil reais, com a sonda transesofágica com análise tridimensional. Todas as imagens 3D que eu mostrei são do meu aparelho. De novo, pessoal, eu falei marcas, mas eu não tenho conflito de interesse, tá ok? Com relação ao curso ET, que foi a pergunta quando volta, como eu falei, né, no preliminar, a culpa é minha. Eu tive muito atarefado nessas últimas 2 semanas preparando as aulas do webinar da SBA. Foram aulas que realmente demandaram muito tempo e muita atenção e algumas coisas ficaram para trás. Eu prometo que esse final de semana eu encaminho tudo para a SBA e num período, provavelmente semana que vem, já deve estar no site as próximas datas. Mas aí a culpa é minha, porque realmente eu fiquei muito atarefado. Márcia, aproveitando o gancho, eu vi que tem um atendente ilustre aqui, o Zamper, grande amigo meu aqui. Zamper, obrigado por ter atendido, né, a esse webinar e obrigado pelo carinho e pela pergunta. O senhor quer fazer a pergunta, Márcio, como moderador, e aí a gente responde? Não, professor, e não esquecer que... Alô, doutor Marcelo? Pode falar. Não esquecer que na jornada norte-nordeste aqui do Brasil, né, que vai ser o ano que vem, né, que foi prorrogado, vai ter o treinamento de eco, né? Sim, vai ter o curso ET. O curso ET, o primeiro, né? Exatamente. Fase 1. Professor Márcio, doutor Márcio, o áudio ligado. Então, vamos lá. Nós temos
um interlocutor aí ilustre, né? Um distinto colega aí do Canadá, e ele tem uma pergunta dirigida aí ao Marcelo. Minha pergunta, Marcelo, é: baixo débito com vasopressor piora a microcirculação, mas volume em paciente com disfunção diastólica aumenta o risco de edema pulmonar. Sua abordagem com volume, no caso apresentado, é excelente, mas quando faz isso, você fica de olho na função diastólica para definir a hora de parar e dar volume? Eu tenho a impressão que o paciente vasodilatado no intraoperatório que recebe volume, quando acorda ou quando o bloqueio passa, desenvolve algum grau de sobrecarga volêmica que pode piorar a disfunção diastólica e causar a edema pulmonar. De novo, Zamper, obrigado pela pergunta e obrigado pela presença. Você é uma pessoa muito querida, obrigado. Não, perfeita o comentário dele, perfeita a abordagem. O que acontece? Quando a gente... Isso eu falei um pouco na primeira aula do webinar, né, há 15 dias atrás. 15 dias não, desculpa, uma semana atrás. Que é o que a gente chama de acoplamento ventrículo arterial. Quando eu tenho aquela curva pressão-volume do débito cardíaco e do trabalho cardíaco, eu tenho a elastância ventricular e eu tenho a elastância arterial. Ambas têm que estar fazendo um triângulo onde a relação da elastância arterial e a elastância ventricular ela tem que ser 1. Quando eu aumento a pós-carga, o que vai acontecer? Eu muitas vezes vou aumentar a elastância arterial e diminuir a elastância ventricular. Ou seja, eu aumento a pós-carga, eu diminuo o volume sistólico e aumento o trabalho cardíaco. Isso, obviamente, vai alterar a microcirculação e eu posso ter diminuição de débito cardíaco com complicações importantes, principalmente como o Zamper definiu aqui no paciente com disfunção ventricular prévia, né? Então, aumento da pós-carga, diminui o débito cardíaco e volume sistólico, que diminui a oferta de oxigênio para os tecidos. De contrapartida, se eu tenho um paciente com disfunção diastólica, principalmente dentro do modelo que ele abordou aqui, que é a disfunção diastólica grau 2 e ou grau 3, eu já tenho alteração de complacência. O que é alteração de complacência? A complacência é uma relação entre pressão e volume. Pequenas sobrecargas de volume geram grandes alterações de pressões. Então, se eu tenho um paciente já com disfunção diastólica grau 2 para grau 3, com alterações de complacência, se eu começo a fazer muito volume, eu vou sobredistender esse ventrículo a mais e aumentar a pressão no diato esquerdo. Como que no intraoperatório eu evoluo esses doentes? Zamper, eu uso E' o tempo inteiro, porque o E' ele é um preditor importante de pressão de ato esquerdo e ele é um fator que não tem tanta inferência com a frequência cardíaca, ele é um fator independente da frequência cardíaca. Então, eu vou monitorando meu paciente com E' o tempo inteiro. Tem um artigo muito interessante da Universidade de Duke University, onde ele define um padrão diastólico E' simplificado, onde ele coloca dentro de um fluxograma velocidade de E' maior que 10, não tem disfunção diastólica. E' menor que 10. Se o E' é 8, disfunção diastólica grau 1. Se o E' é entre 8 e 13, disfunção diastólica grau 2. E se o E' é maior que 13, disfunção diastólica grau 3. E com isso você consegue ir tateando o padrão diastólico e você consegue fazer inferências da pressão de átrio esquerdo. Então eu vou trabalhando dentro desse cenário. Uma outra coisa importante que eu concordo plenamente com o que você falou é que se eu fizer uma sobrecarga de volume, na hora que o bloqueio passa e ele volta a ter um padrão de contração sistêmica adequado, sem tanta vasodilatação, eu posso fazer um rebote desse volume, fazer uma sobrecarga volêmica e edema agudo de pulmão. É perfeito essa análise. Então, dentro da cirurgia cardíaca especificamente, a gente brincava aqui em Laranjeiras, que hoje eu estou no Rio, a gente brincava aqui em Laranjeiras que, poxa, eu acho que eu já dei volume demais. Eu vou fazer agora um volume farmacológico. Aí a gente colocava um pouquinho de nora para poder segurar a periferia, para não ter que fazer tanto volume. Então, assim, eu coloco o paciente de tanque cheio, com o que eu acho que é o padrão volêmico adequado. Tá, mas se mesmo assim ele está vasodilatado e ainda está perdendo um pouco para a periferia,
eu faço um volume farmacológico. O que é o volume farmacológico? É colocar 0,1 de nora para dar aquele tônus periférico para eu não precisar de fazer tanto volume mais naquele paciente. Mas primeiro eu trabalho com a pré-carga. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Zamper, e fica à vontade. Obrigado, Márcio. Respondeu sim. Marcelo, nós trabalhamos com praticamente as mesmas drogas que outrora. Isso quando a gente revisita até décadas passadas, né? A gente tem os ventiladores, da anestesia praticamente não mudaram. Você acha que a melhor qualidade de monitorização, incluindo aí a inserção do eco no intraoperatório, tem sido o grande responsável pelos melhores desfechos perioperatórios no paciente de alto risco? De alto risco, eu ainda tenho dúvidas, porque o eco no paciente de alto risco, ele ainda não é utilizado de forma tão ampla quanto os monitores minimamente invasivos. Os monitores minimamente invasivos, a indústria farmacêutica, ela tem um apelo muito maior com os monitores minimamente invasivos do que o eco propriamente dito. Mas com relação à cirurgia cardíaca, eu não tenho a menor dúvida de falar sim. Os melhores desfechos com cirurgia cardíaca, eles começaram a advir por conta do eco. Nas cirurgias de grande porte, eu gostaria de falar sim, mas eu não tenho essa certeza. Eu acho que os monitores minimamente invasivos ainda eles têm um apelo da indústria farmacêutica maior do que a ecocardiografia. E eu discordo, porque os monitores minimamente invasivos são mais caros e apresentam mais riscos do que um eco transtorácico. Mas a indústria farmacêutica tem um apelo muito grande, eles estão entrando muito pesado com isso. De novo, não tenho conflito de interesse, não estou falando nem bem nem mal, simplesmente respondendo a pergunta que o senhor fez. Então, eu acho que os monitores minimamente invasivos, eles têm um apelo comercial muito maior nas cirurgias de grande porte do que a ecocardiografia. Talvez a gente tenha que trabalhar, como a gente está fazendo hoje, mostrar que o eco é tão bom, na minha opinião, melhor do que os monitores minimamente invasivos. Então, indiscutivelmente, é a qualidade da monitorização, né, que tem mudado resultados e performance, né? Isso eu concordo 100%. Certo. E a gente, então, os monitores invasivos, apesar de amplamente disseminado, né, na maioria dos centros cirúrgicos do país, mas também oferece algumas dúvidas em muitos cenários, né? Você trabalha muitas vezes naquela zona cinzenta que você não sabe se o paciente precisa de volume ou se não precisa. Então, muitas vezes a ecocardiografia também é complementar a esses monitores, né, em alguns cenários. Sim, tem um diapositivo que eu coloquei na aula de quinta-feira, exatamente sobre o que o senhor falou, e eu concordo 100% com o que o senhor falou. Na cirurgia de grande porte, se eu tenho um paciente de cirurgia de grande porte, como eu faço? PAM, PVC, lactato, diurese e eco transtorácico. E vou trabalhando em cima disso. Se esse paciente, mesmo assim, ele não evolui bem, continua tendo algumas nuances nessas áreas cinzentas, como o senhor falou, eu passo para os monitores de débito cardíaco por termodiluição, os calibrados. Porém, mantendo o eco e mantendo os padrões clínicos que eu tinha anteriormente. Se mesmo assim o doente ainda não responde, eu dou um passo à frente para o catéter de artéria pulmonar, porém mantendo a ecocardiografia e os parâmetros clínicos. Então eu vou num degrau, monitorização básica invasiva, mais eco. Não respondeu? Monitor minimamente invasivo com débito cardíaco por termodiluição, mais eco. Não respondeu? Catéter de artéria pulmonar, mais eco. Esse é o fluxograma que normalmente eu sigo. Beleza. Professor, duas coisas aqui. A primeira, em relação ao aplicativo do Eco, é somente para Android, né? Depois o senhor manda o link.
para Não, poder não saber que precisa estão de, eu vi perguntando aqui, aqui. eu ia falar isso, não precisa de link, não. É só entrar no Ok. Google, como é que chama lá? O Android, né? No iOS é Apple Store, né? No Google, qual que é o nome? Eu não sei o nome. Me fugiu aqui Mas agora. do Android você coloca que É só a colocar Eco, na plataforma de compras, é Google Play, é Google alguma coisa assim, me fugiu o sim, nome agora, me desculpa. É só entrar na plataforma e colocar a Eco, que automaticamente aparece lá e é Open Access. pronto. E a outra coisa, doutor, em relação aos limites do eco, o senhor que poderia falar em relação a isso? Desculpa, Jaime, eu não entendi muito bem a pergunta. Os Limite de limites, indicação contra até que indicação? ponto isso, até que ponto poderia ser utilizado, que recomendações poderiam ser utilizadas, mesmo falando que está me perguntando aqui, em relação aos limites para poder utilizar o eco como monitorização. Não, Não sei se depende também basicamente da pessoa, enfim. então, vamos lá. A gente tem as contraindicações relativas. O que é contraindicação relativa? Sim. É o paciente que tem varizes de esôfago, pacientes Uhum. que tiveram cirurgias gástricas, cirurgias esofagianas, alterações de via aérea, alterações esofagianas. Contraindicações absolutas: sangramento ativo, Uhum. varizes de esôfago que sangraram 24 horas atrás, cirurgias recentes com menos de um mês de esôfago e estômago. Se esses pacientes Uhum. não têm, e obviamente recusa do paciente, né? Se esses pacientes não apresentam contraindicação relativa e contraindicação absoluta, você não tem limite. Você pode utilizar a ecocardiografia transesofágica, a ecocardiografia transtorácica, como você quiser. Então, você indicou, o paciente tem indicação dentro dos critérios estabelecidos, você pode utilizar. Não há limite, não há limite. Não sei se é essa a pergunta, não sei se eu respondi. Se eu não respondi, por favor, Não, acho que era continue, isso. eu E estou à enquanto disposição. eu acho que também estão querendo relação aos limites também, acho que estão falando também em relação ao preparo, né, ao treinamento propriamente do ecocardiografista que vai realizar o Não, aí o procedimento, né? treinamento vai da curva de aprendizado de qualquer um. Do ponto de vista de ecotransesofágico, o que a literatura internacional diz é que para você estar proficiente em ecocardiografia transesofágica básica, você precisa de pelo menos 50 exames. Com a Uhum. ecocardiografia transtorácica básica, que é o point of care, que é o FATE, tem artigo que fala que com 15 a 20 exames você já está proficiente. Já descarta. Exatamente. Então, a Exatamente. curva do ecotranstorácico é bem menor que a curva do transesofágico. E, obviamente, com menos riscos, com menos chance de iatrogenia. Marcelo, temos mais um colega aqui, do Cláudio Arantes. Doutor Marcelo, muito obrigado. Sou um anestesista do interior. E aí, meus cumprimentos a todos os colegas do interior. Um abraço fraterno aí da SAEB. E sou anestesista do interior e não entendo absolutamente nada do tema. Tua didática é excelente e na apresentação do tema com foco na prática, inclusive indicando erros que podem cometer. Me estimulou muitíssimo a buscar aprimoramento. Gratidão eterna por tua dedicação e excelência profissional. Iniciando a leitura do livro TTI da SBA e fazendo o curso o mais breve possível. Um abraço e te desejo sucesso sempre. Cláudio, obrigado pelo carinho. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Obrigado pelo carinho. Eu acho que esse retorno, né, Marcelo, esse trabalho que você faz aí de estar viajando com frequência, se dedicando a esta causa, mas quando a gente ouve esse depoimento de colegas assim do interior e a possibilidade de estar diminuindo o gap das medicinas, né, das práticas médicas, então, eu acho que isso vale todo o trabalho que se faz. Acho que esse é o caminho. Acho que o caminho é exatamente esse, porque hoje, de forma meio genérica, né, qualquer pessoa pode comprar um butterfly, né? Um butterfly hoje você compra e você vai ter para fazer ultrassom, para fazer bloqueio periférico, para fazer ultrassom pulmonar e para fazer point of care. Então, é literalmente hands-on, né? A gente está com tudo à mão hoje e acho que o caminho é esse. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo carinho.
Isso é muito bom, muito gratificante. Nós temos ex-residentes do nosso serviço, de outros serviços aqui da Bahia também, que estão hoje no interior do estado e utilizando já a ecocardiografia, utilizando fibroscopia e outras práticas mais. E a gente fica muito feliz por saber que eu também sou procedente do interior do estado, minha família reside ainda no interior, no sul da Bahia, em Ilhéus, e a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas muito preparadas, né, que praticamente já igualaram a prática médica na nossa especialidade, e isso nos deixa realmente muito felizes. E aproveitando o gancho, Márcio, um sonho que eu tenho é o que a gente estava conversando nos bastidores. A partir do momento que a área de habilitação de eco intraoperatório estiver formatada, da mesma forma que existem os CETs para formar residente, haverão CETs para formar pessoas para tomada de decisão de eco intraoperatório para cirurgia cardíaca, que é o topo da pirâmide da ecocardiografia intraoperatória. Imagina a gente ter centros de treinamento descentralizados no Brasil, capilarizando o treinamento de eco intraoperatório para tomada de decisão em cirurgia cardíaca, com eco 3D, sabe, com todo o heart team envolvido. A gente tem que trabalhar muito em cima disso. Eu acredito muito nesse sonho, sinceramente. E é excelente, professor. E lembrando, não é? Por exemplo, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia de Anestesia Cardiovascular, eles têm, ou seja, você faz o fellowship em anestesia em geral, enfim, mas para você ter seu título, você tem que realizar a prova, inicialmente teórica, e depois você enviar o número X de procedimentos feitos e laudados por ecocardiografista, ou seja, os ecos que você vai fazer não vai ser qualquer um, você tem que fazer ecocardiogramas que já foram avaliados por pessoas que têm titulação na área e que vão fazer parte do seu número, né, do seu N, para poder fazer parte da titulação, né? Sim. Então, acho que é fundamental isso aí. Eu acho que pelo avançar da área, a gente sabe, obviamente, que esse assunto não se esgota nunca, né, Marcelo? Cada vez que você estuda, que você ouve uma aula sobre esse assunto, desperta em todos nós o interesse de cada vez fazer mais curso, de aprimorar, porque é uma ferramenta que, indiscutivelmente, ela tem impacto nos desfechos pega-operatória. E um anestesista com a ecocardiografia, eu diria que é um anestesista que está armado para as situações de adversidades, né? E que são tão comuns no nosso centro cirúrgico, nos nossos pacientes, as alterações hemodinâmicas, muitas vezes súbitas, e que aí o eco, muitas vezes, é insubstituível, né? Eu gostaria de agradecer, primeiro de felicitar a SAEB, particularmente a comissão científica, pela escolha do tema, pela escolha de você, Marcelo. Eu acho que sua didática é muito boa, de forma muito simpática, conduziu o tema, que não é fácil falar e fazer aula de ecocardiografia, já que existe uma variação muito grande de expertise das pessoas, dos ouvintes, mas você foi muito preciso, foi realmente fantástica a sua apresentação. E eu gostaria de bloquear a palavra para as considerações finais de Jaime e você poder finalizar também. Tá bom. Não, lembrando também, né, não somente se foi essa aula, vocês não imaginam como é você ter uma aula do Dr. Marcelo dando aula de válvula mitral, de avaliação pós-EC. É muito bom, dá para a gente tirar muitas dúvidas, porque a ecocardiografia, para nós anestesistas, quando começamos nessa área, não temos muita ideia. Por exemplo, uma coisa simples, transtorácico a transesofágico, a imagem muda completamente. O fundamento é total, mas a imagem é total, é diferente completamente. O que você vai ver mais perto do PRO não vai ser a mesma imagem que você consegue no transtorácico que do transesofágico. Então, coisas simples como essas fazem uma grande diferença para a gente. Obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez. Grato de ter aprendido com o senhor na época que eu estive lá no Dante. Aplico esses conhecimentos o tempo todo, né? E tento evoluir cada vez mais, continuar aprendendo. E o que o senhor fala, a ecocardiografia tem que chegou, né? A gente tem que utilizar na medida do possível.
continuar praticando, continuar estudando, porque não simplesmente vai ficar aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero ver o senhor mais em um futuro próximo, né? Pelo menos daqui a 6 meses, quando já vem a jornada da Jona, né? Um grande abraço, professor, e você sabe que o senhor sabe que eu tenho um grande apreço pelo senhor. Obrigado pelo carinho. Fico muito honrado e estou muito feliz. Como eu falei, sou sempre muito bem recebido por vocês. Tenho grandes amigos aí. E quando precisarem, é só me convocar. Então, está aberto. Vocês têm meu contato, é só entrar em contato mesmo, é só ligar, mandar o WhatsApp e a convocação vai ser feita. Pode ter certeza que com o maior carinho estarei presente. Aí deixo na palavra da doutora Liana, né? A presidente, né, presidente? Presidente, que vai dar as últimas considerações aí. Eu gostaria muito de um dia ter, talvez a SAEB buscar isso aí, um curso perene aqui em Salvador, né, de ETTI, até mesmo para a gente diminuir os espaços aí e aumentar a oportunidade das pessoas, principalmente do interior dos estados da Bahia. Então, vamos começar, sim, doutor Márcio. Com a doutora Liana já temos que falar em relação a isso. Buscar isso aí, você vai estar junto com a gente aí para dar esse apoio. Não, o maior prazer. Podem contar comigo. Muito carinho. Obrigado. Eu entrego franqueio aí a palavra aí para nossa presidente aí para poder encerrar o... Na verdade, eu quero reforçar as palavras do Dr. Marcelo em relação à capilaridade, né? Eu acho que concordo com você, Márcio, se daqui a um tempo, quando a gente tiver a formação, tiver a capacitação, tiver a SBA endossando junto com a Sociedade de Cardiologia o título, né? A capacitação, a certificação do profissional anestesiologista na área, eu acho que a gente vai poder ter um centro, temos excelentes hospitais, excelentes profissionais aqui. Se Deus quiser, a gente consegue capilarizar para cá também. Obrigada a todos pela presença. Doutor Marcelo, sensacional. Assim, só elogios, né, aqui no chat. Foi excelente, excepcional. E eu acho que a parte prática, trazer com casos clínicos, eu acho que coloca todo mundo mais ao vivo, né, mais real aí o problema. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigado. E vai estar disponível no Cyberplay toda a atividade de hoje. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia.